Oi, gente, eu vou gravar aqui para vocês a aula sobre infecção por SARS-CoV-2 ou o coronavírus do tipo 2 associado à síndrome respiratória aguda grave, que pode ou não estar associado com o desenvolvimento da doença chamada de Covid-19 ou coronavirose de 2019, tá? Eu vou abordar nessa aula um pouco mais de detalhes, a resposta imunológica e a imunopatologia. É importante ressaltar que a aula ela é baseada em artigos científicos recentes, mas que nem tudo está ainda definido a respeito do tipo de resposta imunológica e da imunopatologia. Apesar de muitos aspectos já serem relativamente consolidados, vale lembrar que é uma doença relativamente recente e que por isso ainda não deu tempo para a gente compreender ela de forma completa. Tá certo? Então, o que eu vou abordar aqui com vocês hoje pode ser que no próximo ano já tenha se modificado pelo menos alguns desses aspectos. Eu dividi essa aula em algumas partes, então primeiro eu vou abordar com vocês alguns conceitos gerais, revisando a estrutura do vírus e ciclo de replicação, e a epidemiologia, embora esses aspectos já tenham sido abordados pelo professor Alexandre na aula dele, eu vou aqui rever bem rapidamente alguns conceitos que vão ser importantes para a gente entender então a imunopatologia, tá? Mas quem quiser ver mais detalhes, eu vou deixar o link da aula do professor Alexandre para vocês assistirem. Eu também vou abordar aqui também as manifestações clínicas, com as fases da doença, os fatores de risco associado e as principais manifestações clínicas. Então, isso aqui eu também vou fazer de uma forma um pouco mais rápida, porque vocês vão ver isso nas disciplinas clínicas. Vou aprofundar um pouco mais a parte da imunopatologia, então, vendo aí o papel da resposta imunológica inata e da resposta imunológica adaptativa, e vou finalizar a aula aí com a parte de como é feito o diagnóstico, o tratamento que já existe disponível e falar um pouco sobre a profilaxia, a prevenção através da imunização, abordando aí alguns aspectos das vacinas que estão disponíveis hoje no mercado. Bom, vamos começar então aí revendo alguns conceitos gerais que, como eu falei para vocês, já foram abordados aí de forma mais específica e com mais propriedade pelo professor Alexandre. Quem quiser assistir a aula, eu vou deixar o link aqui para vocês. Então, só revisando a estrutura do vírus, o SARS-CoV-2, é um vírus, então, envelopado da família Coronaviridae, do gênero beta-coronavírus, como você já viu, tá? Ele, então, apresenta um envelope lipídico que ele adquire no momento, então, da sua replicação da célula hospedeira. Nesse envelope, a gente tem diversas proteínas associadas, a mais importante delas é a glicoproteína da espícula, chamada também de proteína S, vocês já devem ter ouvido falar dela, mas além da proteína S, eu tenho várias outras proteínas, então a proteína M, um dímero de hemaglutinina esterase, chamada então de HE, e a proteína E também associada ao envelope, tá certo? Internamente, eu tenho aí um núcleo capsídeo formado por uma proteína denominada de proteína M, que se associa então ao RNA desse vírus, tá certo? Então, ele é um vírus envelopado com simetria helicoidal, tá certo? Ele utiliza para a entrada nas células o receptor ACE2, então da enzima conversora de angiotensina 2, mas além da ACE2, ele precisa para fazer a sua entrada de uma serina protease que vai estar envolvida então no processamento dessa espícula para que ele consiga fazer a sua entrada, tá certo? Esse vírus ele é capaz de infectar muitas células, então qualquer célula que expresse esses receptores, então ele é capaz de infectar células de epitélio respiratório, células de epitélio alveolar, células endoteliais, algumas células do sistema imunológico, particularmente macrófagos, mas também tem vários outros trabalhos que mostram que ele é capaz de infectar e replicar em muitos outros tipos celulares e com isso causar a sua patologia. Aqui revisando também bem rapidamente o processo o ciclo de replicação do SARS-CoV-2, então o vírus ele vai utilizar como receptor
essa proteína expressa aqui na superfície das células, a ACE2, e assim que essa proteína da espícula do envelope do vírus se liga à proteína, eu inicio um processo de sinalização aqui na célula, que vai recrutar essa outra proteína, essa proteína será essa protease, que vai estar envolvida aqui no processo de invasão da célula, tá? Uma vez que esse vírus é endocitado, eu tenho aí a fusão da membrana lipídica do vírus com a membrana do endossomo, a liberação do RNA viral no citoplasma da célula, e inicialmente eu tenho aí a transcrição, esse RNA genômico, ele vai servir aí como um RNA mensageiro, levando à primeira produção aí de algumas proteínas, tá? Então, proteínas que vão estar envolvidas aí no processo de replicação. Proteínas, então, não estruturais. Eu tenho, então, a tradução da polimerase viral, que vai iniciar aí o processo de replicação tanto do RNA como um RNA genômico para a montagem de novos vírus, como de RNA subgenômico, que vai levar então à tradução, à transcrição e à tradução das proteínas estruturais, a proteína da espícula, do núcleo capsídeo, de membrana e de envelope, tá? Essas proteínas estruturais, a S, a M e a E, elas vão se associar à membrana do retículo endoplasmático, enquanto essa proteína N, de núcleo capsídeo, se associa com o genoma viral, tá? A montagem do vírus, ela se dá ainda dentro do citoplasma da célula, na membrana, então, das vesículas aí, de transporte para o Golgi, e o vírus, então, ele é montado no citoplasma da célula, colocado dentro de vesículas, ainda no interior do Golgi, e eu tenho a exportação aí das partículas virais, os novos virions, por exocitose, tá? E aí eu vou ter, então, a liberação desses virions maduros por exocitose. Tudo bem? Aqui só para mostrar para vocês, eu tenho um experimento in vitro, onde células, então, epiteliais respiratórias ciliadas foram infectadas pelo SARS-CoV-2, e aqui só mostrando, então, aqui esses filamentos são os prolongamentos aí das células epiteliais, e aqui em maior aumento dá para se ver, então, esses virions sendo exportados aí pela essa célula infectada. Dá para perceber que uma única célula vai ser capaz aí de produzir alguns milhares, milhões de cópias do vírus, ok? Aqui em termos epidemiológicos, só para relembrar, os primeiros casos foram relatados aqui na China ainda em 2019, mas no início de 2020 a gente começou a ter então a disseminação do vírus para todo o mundo. Tá? Os primeiros casos no Brasil foram relatados em março, abril de 2020. Atualmente a gente tem no Brasil mais de 21 milhões de casos confirmados e aproximadamente aí 610 mil mortes. Isso é a data de dados que eu peguei da Organização Mundial da Saúde hoje, dia 8 de novembro de 2021. Tá? Em termos mundiais, a gente tem mais de 249 milhões de casos confirmados, com mais de 5 milhões de mortes. Tá? Em termos de vacina, a gente tem aí um total de mais de 7 bilhões de doses aplicadas. Tá? Isso tem contribuído para a diminuição de casos, embora, mesmo hoje, ainda alguns países enfrentam aí a subida do número de casos. Uma característica da infecção pelo SARS-CoV-2 é que a maior parte dos indivíduos infectados, eles são assintomáticos, então muitas vezes eles passam subdiagnosticados, então o que a gente vê de notificação são aqueles que passaram por testes e que tiveram então o diagnóstico confirmado de alguma forma, ou por PCR em tempo real, como a gente vai ver, ou então mesmo por testes sorológicos, tá certo? Bom, quando a gente vê então esses casos, a gente está vendo só a ponta aí de um iceberg. Isso leva a taxas, por exemplo, de letalidade, que a gente vai ver que podem estar super
estimadas devido a esse subdiagnóstico, tá? Bom, em relação aos casos que são confirmados, ou seja, infectados, a gente vai ter aí que 20% aproximadamente são assintomáticos, 60% desses casos confirmados podem evoluir para casos leves, com sintomas brandos a moderados, e eu tenho aí uns 20% que podem evoluir para casos mais graves, tá? Desses casos mais graves e alguns moderados, eu tenho aí uma maior parte permanece e recupera-se sem necessidade de hospitalização. Alguns, os graves, vão ser hospitalizados, aí 70%, e desses graves eu tenho aí uma taxa de letalidade aí de 6%. Tá? Em geral, a gente calcula aí uma média de letalidade de 0,8% a 2%, isso depende muito do país e do momento em que a gente verifica essa taxa de letalidade. Bom, vamos ver agora um pouquinho sobre as manifestações clínicas, então, da COVID-19. Em termos aí de período de incubação, se calcula que a média de incubação aí é de 5 a 6 dias, mas alguns casos se manifestam aí dentro dos primeiros 14 dias, tá? Como eu mencionei para vocês, a maioria vai ser assintomática e os que apresentam sintomas, eu vou ter a doença aí dividida em 3 fases, tá? A primeira fase, ela é caracterizada aí por uma queda do estado geral. Caracteristicamente, a gente tem alguns sintomas que são um pouco diferentes de síndromes gripais por outros vírus, então a gente tem muitos casos de anosmia e de disgeusia, que seria então a perda do olfato e a perda do paladar. Isso também pode estar associado à coriza, à febre baixa, alguns casos de infecção aí de conjuntiva e eu posso ter, em alguns casos, também diarreia, tá? Como o Alexandre mencionou para vocês, ele é um vírus que consegue passar pelo trato digestório e causar, então, infecção aí também no trato gastrointestinal, que pode causar, em alguns casos, aí diarreia, tá certo? A maioria dos casos, ela não evolui, tá? Alguns casos, então, passam para a fase 2, e aí na fase 2 eu tenho duas subcategorias. A fase 2A, caracterizada aí por tosse seca, um pouco já de falta de ar, dores articulares, dores musculares e continua a febre baixa. Esses casos, alguns deles podem evoluir para a fase 2B, com agravamento dos sintomas respiratórios, aí já com hipóxia. E a fase 3, que é a fase mais grave, isso felizmente acomete aí poucos indivíduos, onde eu tenho uma evolução rápida do acometimento pulmonar, com a função pulmonar bastante prejudicada, aumento aí da temperatura e eu começo a ter distúrbios de coagulação, tá? Então isso também é bastante característico da COVID-19 grave e são esses distúrbios de coagulação que vão levar aí normalmente ao choque e, em alguns casos, à morte, tá? Existem vários fatores de risco associados para a evolução, para esses casos mais graves. Os mais importantes são, então, a idade, idade superior a 60 anos e a presença de comorbidades, tá? As principais comorbidades associadas aos casos mais graves são as doenças cardiovasculares, a presença de diabetes tipo 2, obesidade é um fator de risco bastante importante, particularmente com indivíduos com índice de massa corpórea maior do que 30. DPOC, então, doença pulmonar obstrutiva crônica prévia. Anemia falciforme, os casos de imunossupressão, particularmente aqui associados a transplantes, e em indivíduos que apresentam, então, tumores ou câncer, ou que estão em tratamento para tumores ou câncer. Uma característica importante, então, da COVID-19, dos casos mais graves, é a associação, então, com a obesidade e com a idade do indivíduo. Como a gente já viu nas aulas de imunologia, essas duas condições, então, tanto a obesidade
quanto à idade mais avançada, ela está associada aí com um aumento na resposta inflamatória basal do indivíduo. Tá? A gente viu que os processos de imunossenescência e aqueles processos de obesidade associados à doença metabólica, eles aumentam a resposta inflamatória basal do indivíduo. Então, esses indivíduos, eles naturalmente já apresentam uma resposta inflamatória de base aumentada, tá? E aparentemente a infecção pelo SARS-CoV-2 leva então a uma amplificação dessa resposta inflamatória e, como a gente vai ver, é isso que vai estar associado com a disfunção endotelial, o estado protrombótico desses pacientes e aí os casos de choque e de morte, tá? Aqui só para comparar, então, os indivíduos mais jovens e com menor índice de massa corpórea, como a gente já viu, em geral estão associados aí com uma resposta menos inflamatória, o que vai, então, de certa forma, proteger o indivíduo para a evolução, para os casos mais graves. Aqui nesse slide, só para representar de forma gráfica o que eu já falei aí no slide anterior, a gente tem então as fases e os estágios, então, a evolução da Covid-19, tá? Então, a gente tem aí uma primeira fase, uma fase que é chamada de fase 1. Nessa fase, o indivíduo pode começar a apresentar, então, alguns sintomas, e esses sintomas estão associados, basicamente, a uma resposta inflamatória inicial, que é chamado então de fase de resposta viral, tá? Esses sintomas então são aqueles normalmente associados com infecções virais comuns, respiratórias. Eu posso ter aí alguns sintomas aí, principalmente de febre, de baixa intensidade, tosse seca e mais especificamente aí a anosmia e a diseusia. Okay? Caracteristicamente, se eu faço exames de laboratório nesses pacientes nessa fase, uma das coisas que se observa mais inicialmente é uma queda no número de linfócitos no sangue periférico, tá? Então, de linfopenia. Aparentemente, essa linfopenia, e quanto mais grave essa linfopenia, pior o prognóstico e maior a chance de evoluir para as fases seguintes da doença. Ok? Bom, então, com o passar do tempo, a maioria dos indivíduos consegue resolver essa resposta inflamatória inicial e já começar a eliminação dos vírus, mas em alguns casos eu vou ter evolução para os próximos estágios, tá? Então, eu começo a desenvolver aí o estágio 2, que seria, então, uma fase mais pulmonar, onde eu começo a ter alterações pulmonares mais importantes. Então, é quando o indivíduo começa a manifestar, então, a falta de ar. Num primeiro momento, eu vou ter aí sem hipóxia, e num segundo momento eu já vou ter aí os sinais clínicos e laboratoriais de hipóxia, tá? Dados aí pela pressão arterial de oxigênio parcial, dividido aí pela infusão de oxigênio menor do que 300 milímetros de mercúrio. Okay? Nesse caso, os exames de laboratório de imagem, eles já vão começar a apresentar, então, os indivíduos, os testes de função pulmonar já bastante alterados, os exames de imagem já começam a passar e apresentar alterações, então já começo a observar lesões pulmonares, tanto no raio-x, mas particularmente na tomografia computadorizada, com imagens que são chamadas aí de alterações com imagem em vidro fosco. Eu tenho aumento de transaminases, então das enzimas hepáticas, e eu posso ter alterações aí de procalcitonina, evidenciando aí ativação de neutrófilos de maneira importante. Tá? Em alguns indivíduos, eu tenho evolução aí para a fase 3, e aí os sintomas vão ser basicamente causados pela resposta inflamatória exacerbada do hospedeiro à infecção, tá? E aí eu começo a ter a manifestação do que é chamado já de síndrome de desconforto respiratório agudo ou síndrome da angústia respiratória aguda.
tá? SARA ou SDRA. Vocês já ouviram falar disso nas outras infecções respiratórias por vírus, tá? E eu também posso ter aí o que é chamado de SIRS, ou de Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica, que a gente também já viu na sepse, no choque séptico, tá? A evolução desse quadro, então os indivíduos podem evoluir aí para uma disfunção pulmonar bastante grave, com necessidade de ventilação mecânica, mas eu vou começar também a apresentar alterações de coagulação, alterações aí de permeabilidade vascular que levam então o indivíduo ao choque e muitas vezes à falência cardiovascular. Tá bem? Laboratorialmente vai ser importante aí o aumento de marcadores inflamatórios, então proteína C reativa, a lactato dehidrogenase, algumas citocinas, particularmente interleucina 6, alterações na coagulação, como eu falei para vocês, com alterações aí no dímero D, que vocês já devem ter visto na bioquímica, aumento de ferritina, que é uma outra proteína de fase aguda, e aumento de troponina, indicando aí lesões de células, particularmente de células cardíacas, ok? Vamos começar a ver agora, então, como é que todos esses sintomas estão associados com a imunopatologia. A gente viu ali no slide anterior que os casos mais graves estão associados, então, com uma resposta imunológica exacerbada e que é isso que leva à morte ou à complicação aí dos casos de infecção pelo SARS-CoV-2. Como é que imunologicamente, então, a infecção leva à manifestação desses sintomas, tá? Então, o que a gente sabe até agora é o seguinte, que a gente pode dividir a resposta imunológica à infecção pelo SARS-CoV-2 em duas etapas, tá? Então, eu tenho uma etapa inicial, mediada mais pela resposta inata, como para todas as infecções, tá? Então, nessa fase inicial, eu tenho aí a infecção das células epiteliais do trato respiratório, ok? Via aqueles receptores que a gente já viu. Uma vez que eu tenho a infecção dessa célula epitelial, eu tenho a replicação e o início, então, do espalhamento aí do vírus pelo corpo, mas o que acontece é que essa célula infectada, uma vez que ela começa a reproduzir o vírus, a replicar o vírus, com o passar do tempo ela é destruída por esse processo de replicação, tá? E nesse processo de destruição, essa célula entra numa morte celular que é chamada de piroptose, tá? Então, as células epiteliais entram nesse estado de piroptose, ou seja, ela morre, mas durante essa morte, ela acaba liberando aqui no ambiente uma série de fatores. Então, RNA viral, ATP, algumas citocinas pró-inflamatórias, algumas enzimas intracelulares, o DNA do próprio hospedeiro, então ela libera aqui nesse ambiente todos esses constituintes que vão servir, então, de dumps e de pumps e que vão alertar as células do sistema imunológico que vão estar residentes aqui, particularmente os macrófagos alveolares, tá? Então, durante essa morte por piroptose, a liberação desse monte de dumps, desse monte de pumps, leva a uma ativação importante desses macrófagos alveolares e uma secreção bastante importante de algumas citocinas e quimiocinas inflamatórias. Aqui, então, a IL-6, aparentemente, é a citocina inflamatória mais importante nesse caso, e algumas quimiocinas, tá? Que vão atrair outras células do sistema imunológico e que vão também ser ativadas, e aí eu tenho uma amplificação inicial desse processo inflamatório, tá? E aí eu posso ter dois desfechos. O que vai acontecer na maior parte dos casos, após esse início, então, essa resposta inflamatória inicial, é que eu vou ter a ativação dessas outras células do sistema imunológico, a ativação das células do sistema imunológico adaptativo, então de linfócitos T, de linfócitos B, linfócitos TCD4, linfócitos TCD8, que vão controlar
inicialmente a infecção, tá? Então, eu vou ter aí a produção de anticorpos específicos que vão se ligar às partículas virais, fazendo com que eu tenha, então, a neutralização e o bloqueio da infecção de novas células. Eu vou ter a ativação aí de macrófagos e alveolares, que vão contribuir para a remoção dessas partículas virais que estão opsonizadas e também para a remoção e para a restauração aqui do tecido pela remoção das células apoptóticas, e eu vou ter a ativação de linfócitos TCD4 que modulam a resposta de maneira eficiente, incluindo aí a ativação de TCD8, que vão destruir essas células infectadas via reconhecimento por MHC de classe 1, ok? Então, na maioria dos casos, aquela resposta inflamatória iniciada pela piroptose leva a uma ativação de uma resposta imunológica eficiente, onde eu tenho aí a remoção rápida das células infectadas, a inativação do vírus por anticorpos neutralizantes e uma inflamação e um dano tecidual mínimo. Tá? Isso é o que acontece na maioria dos casos, o paciente se recupera sem grandes problemas. Em alguns casos, essa própria resposta inflamatória, ela passa por uma segunda fase, onde eu tenho, então, uma exacerbação de todo esse processo inflamatório. E aí eu vou ter aqui o que a gente chama de tempestade de citocinas. Então, em alguns indivíduos, eu vou ter aí o aparecimento de uma produção extremamente importante de citocinas inflamatórias, particularmente aí de novo interleucina 6, mas eu também posso ter algumas outras citocinas produzidas em grande quantidade, um infiltrado inflamatório muito importante que vai contribuir para amplificar todo esse processo inflamatório e com isso eu vou começar a ativar de modo sistêmico tanto as células do epitélio aí pulmonar como as células endoteliais, tá certo? Então, num primeiro momento, essa ativação de endotélio e destruição do epitélio pulmonar vai causar, então, edema pulmonar e a inflamação do pulmão, então a pneumonia, mas em um segundo momento eu vou ter aí o espalhamento dessas citocinas inflamatórias, a ativação sistêmica de endotélio, alterações de coagulação, o que vai me levar então a um processo de inflamação sistêmica e culminando aí o dano em múltiplos órgãos, tá? Particularmente vão ser afetados aí o coração, os rins, o que vai levar aí ao choque e, posteriormente, pode levar ao óbito do paciente. É importante que, nesse tipo de resposta, eu possa ter a geração de anticorpos não neutralizantes e, nesse caso, acredita-se que esses anticorpos não neutralizantes possam contribuir para a amplificação dessa resposta inflamatória, por aquele fenômeno que a gente já viu para dengue, que seria então a amplificação ou o aumento de infecção dependente de anticorpos, a ADE, que eu já expliquei para vocês na aula passada sobre a dengue, ok? Bom, como a gente viu nos slides anteriores, o início todo da resposta inflamatória à infecção pelo SARS-CoV-2, ela está associada diretamente aí com aquele processo de morte celular que a gente chama de piroptose, tá? A piroptose é um tipo de morte celular, diferente da apoptose, da necrose, que vocês já devem ter visto, que está associada diretamente com a ativação de receptores de reconhecimento padrão intracelular, que a gente conhece como inflamassomas, tá? Existem vários tipos de inflamassoma, aparentemente na infecção pelo SARS-CoV-2, os mais importantes é a ativação do inflamassoma Node-like receptor P3 e do inflamassoma AIM2, tá certo? Como é que acontece essa ativação do inflamassoma e como é que isso leva à morte celular com a produção nessa morte daqueles mediadores inflamatórios que ativam a resposta e que causam febre e que por isso essa morte recebe esse nome, tá? De piroptose. Ok?
ok? Bom, então a gente tem lá a infecção pelo vírus, que pode ser tanto promovida diretamente aí pelo processo de adsorção viral, como, em alguns casos, eu posso ter aquela resposta inflamatória, aquele aumento da infecção mediada aí por anticorpos, tá certo? Então, dependendo do tipo celular, eu vou ter a entrada do vírus, e aí eu posso ter dois tipos de ativação desse complexo, que é chamado de inflamassoma. Eu posso ter uma ativação diretamente pelo vírus, aparentemente isso eu vou ter uma participação importante daquela proteína do núcleo capsídeo, então aparentemente essa proteína N, ela consegue ativar diretamente a formação do inflamassoma Nodule-like receptor P3, como o vírus ele também aparentemente aumenta a entrada de potássio dentro da célula, tá? Essa entrada de potássio também pode levar à formação do inflamassoma e ativação desse complexo, tudo bem? Além dessa ativação, então, pelo próprio vírus, então a célula infectada pelo próprio vírus, eu posso ter a ativação independente aí do vírus pelo próprio sistema imunológico, tá? Então, a presença no ambiente de células mortas de dumps, então, liberados aí por células, ou mesmo de aumento da produção de surfactante pulmonar, pode levar à ativação indireta dessa célula, tá? Então, esses surfactantes pulmonares, eles podem ser oxidados, e isso pode ativar dois tipos de caspase, a caspase 4 e a caspase 5, levando aí à ativação do inflamassoma, como eu posso ter aí a presença de reativos de oxigênio, também levando à ativação desse inflamassoma. De novo, eu posso ter aí o influxo de potássio levando a essa ativação, tá certo? Uma outra característica é que a presença aqui de DNA de dupla fita livre no ambiente, proveniente tanto de células mortas como de infecções bacterianas secundárias, também pode levar à formação do inflamassoma ARM2, tá certo? Esses dois inflamassomas, caracteristicamente, o que acontece? Uma vez que eles são ativados, eles ativam aqui um tipo de caspase específica, que é a caspase 1, e essa caspase 1 vai ser responsável aqui tanto pela produção de mediadores inflamatórios, particularmente citocinas inflamatórias como a interleucina 1-beta e a interleucina 18, que vão ser secretadas em excesso aqui no ambiente, como pela clivagem aqui do DNA pela ativação de outras caspases, tá? Como vocês já devem ter visto. Então, eu induzo a morte celular e, ao mesmo tempo, eu induzo a produção e secreção de muitas citocinas inflamatórias durante esse processo, tá? Então, são essas citocinas inflamatórias que amplificam a resposta inicial e, ao mesmo tempo, eu tenho aí a morte de muitas dessas células, o que vai liberar aí no ambiente o LDH, que a gente já viu que é um marcador de resposta inflamatória, e, além disso, durante essa morte celular, eu posso ter a formação de vesículas contendo o fator tecidual, que a gente já vai ver, vão ser importantes para a ativação do processo de coagulação. Então, essa ativação da piroptose, aparentemente, é muito importante para o início e para a amplificação da resposta inflamatória, que vai causar todo o dano tecidual e a evolução para os casos graves aí da infecção pelo SARS-CoV-2 ou da COVID-19. Bom, além desse processo inflamatório sistêmico que pode levar o indivíduo ao choque, eu tenho como característica aí bastante importante da COVID-19, da infecção pelo SARS-CoV-2, são as alterações, então, de coagulação. Então, isso leva ao aparecimento de microtrombos, então isso pode afetar tanto vasos e capilares que irrigam os tecidos pulmonares, o que contribui para a destruição do tecido pulmonar e para as complicações respiratórias, mas eu também tenho a formação desses microtrombos em todo o organismo, tá? Isso está associado aí com as alterações que podem levar aí a prejuízos de função renal, de função hepática, de função cardiovascular e incluindo aí algumas alterações neurológicas que são observadas em alguns pacientes, tá? Então,
por que se formam esses microtrombos e como é que o sistema imunológico participa desse processo. Então, o sistema imunológico, de novo, tem um papel crucial nesse fenômeno, tá? Então, eu tenho lá, inicialmente nos pulmões, mas depois isso se espalhando pelo corpo, a produção daquelas citocinas inflamatórias em grande quantidade, então aquele processo que é chamado de tempestade de citocinas, e isso acaba levando à ativação de células endoteliais. Essas células endoteliais ativadas sistemicamente, elas começam a expressar fatores pró-coagulantes, tá? Então, elas começam a expressar fator tecidual e começam a expressar aquele fator de von Willebrand que iniciam lá o processo de coagulação. Tá certo? Eu também tenho a ativação sistêmica aí de monócitos pelos PAMPs, então por próprios vírus, ou então pelos DAMPs, que vão ser reconhecidos, então por esses monócitos circulantes. Eles também vão ser ativados por essas citocinas inflamatórias e quimiocinas inflamatórias sendo produzidas em grande quantidade, e esses monócitos também passam a expressar esse fator tecidual. Tá? Então, esse fator tecidual passa a ser expresso na membrana do monócito ativado, mas o monócito ativado ele também secreta esse fator tecidual em microvesículas, tá? E com isso eu tenho a ativação de coagulação pelaquela via extrínseca, que vocês já devem ter visto em outra disciplina, talvez na bioquímica, talvez na fisiologia. Ok? Eu também posso ter aqui a ativação de neutrófilos na circulação. Essa ativação de neutrófilos vai fazer com que eles liberem NETs aqui na circulação, e aí eu vou ter aí a formação de fibras, ativação de coágulos devido a essas NETs, tá? Então eu tenho aí o processo de coagulação intrínseca sendo ativado aí por contato com essas NETs, tá? Então eu tenho aí a agregação de plaquetas e a formação de coágulos, de trombos, devido à ativação tanto por via extrínseca quanto pela via intrínseca, tá? Como resultado disso, eu tenho esses microtrombos, eu tenho então isquemia de alguns órgãos e tudo isso vai contribuir aí para o processo inflamatório posterior e amplificando então aquela tempestade de citocinas iniciada no tecido pulmonar, ok? Vendo com um pouco mais de detalhe como é que o sistema imunológico, então, participa de forma mais ativa nesse processo de coagulação, que é observado aí nos casos de infecção pelo SARS-CoV-2. Então, lembrando que os monócitos eles podem ser ativados diretamente aí pelo reconhecimento do vírus, através de receptores específicos, e essa ativação de monócitos já faz com que haja ativação e expressão do fator tecidual na superfície desses monócitos, ou então a secreção desse fator tecidual em microvesículas, tá? E aí eu já tenho a ativação da via extrínseca de coagulação. Eu também posso ter a ativação do inflamassoma nodule-like receptor P3 com a produção de citocinas inflamatórias aqui na circulação. Essas citocinas inflamatórias elas vão ser importantes para recrutamento e ativação de neutrófilos. Esses neutrófilos ativados, por sua vez, vão poder entrar aí naquele processo de netose com a liberação daquelas armadilhas, né, de neutrófilos que a gente já viu na aula de imunologia, e essas NETs por si só, elas são capazes já de servir de ponto de ativação do fator 12 de coagulação, então iniciando o processo de coagulação contato dependente, tá certo? Eu também posso ter a ligação do fator de von Willebrand aqui nessas NETs, o que vai servir para recrutamento e ativação de plaquetas, tá certo? As plaquetas aqui ativadas, eu vou ter então já a formação aí de trombos na microvasculatura, tá certo? Além disso, eu vou ter aqui nas próprias NETs
a capacidade de ligação de algumas enzimas produzidas por esses neutrófilos, como a elastase de neutrófilo, e também aqui a mieloperoxidase, tá certo? Essas enzimas, elas têm a capacidade de clivar e inativar alguns fatores anticoagulantes, como o inibidor aqui do fator tecidual e a trombomodulina. Tá certo? Então, com isso eu aumento o estado pró-trombótico desse paciente. E, finalmente, lembrando que a ativação aí do complemento, pela própria infecção viral e pelo processo inflamatório, vai fazer com que algumas anaflatoxinas, como C3A e o C5A, ativem aí ainda mais as plaquetas, o que vai fazer com que eu aumente aí a capacidade de formação de trombos e, ao mesmo tempo, a liberação aqui do que é chamado de vesícula extracelular de plaquetas, que vão conter aí no interior dela mais citocinas inflamatórias. Então, todo esse conjunto de resposta vai ativar e vai deixar o paciente em um estado mais trombogênico e, além disso, vai contribuir aí para a amplificação da resposta inflamatória sistêmica. Resumindo, então, aqui as alterações imunopatológicas que vão ser observadas na infecção pelo SARS-CoV-2 inicialmente eu tenho lá o processo de linfopenia, o que provoca essa linfopenia de maneira específica ainda não está muito bem definido, tá? Alguns pesquisadores demonstram que a produção aumentada dessas citocinas inflamatórias interferem aí com a produção desses linfócitos. Okay? Tem alguns outros trabalhos que mostram que eu tenho infecção dos órgãos linfóides secundários, e isso então também altera a proliferação dos linfócitos, e tem alguns outros trabalhos mais recentes que mostram que eu possa ter, inclusive, aí a infecção de linfócitos pelo vírus, tá? Isso levaria, talvez, à morte desses linfócitos. E essa última parte de infecção ainda é um pouco controverso, mas alguns trabalhos já detectaram, então, o vírus dentro dos linfócitos. De qualquer maneira, uma das coisas que vai aparecer mais inicialmente é a diminuição, então, do número de linfócitos circulantes. E aí eu vou ter a diminuição de TCD4, TCD8, linfócitos B e das células NK, que no hemograma aparecem, lembram, como um linfócito convencional. Ok? Além disso, uma outra característica é que, mesmo eu tendo diminuição dos linfócitos, os linfócitos que permanecem, eles vão estar apresentando um estado ativado. Então, eles vão aumentar aqui na sua superfície a expressão de marcadores de ativação e que depois isso provavelmente é influenciado aqui pela produção de citocinas inflamatórias e que contribui também para o aumento das citocinas inflamatórias de modo sistêmico. Ok? Com isso, eu tenho como característica a disfunção, então, na função desses linfócitos, com um processo, então, de aumento daqueles marcadores de exaustão. Aqui está exemplificado o PD-1. Então, aparentemente, todo esse processo inflamatório e essa ativação exacerbada desses linfócitos leva a uma disfunção, particularmente a disfunção, a exaustão desses linfócitos, tá? Eu também tenho alterações que vão afetar os granulócitos, então, caracteristicamente, eu tenho um aumento do número de neutrófilos, mas uma diminuição também importante aí de monócitos e de outros granulócitos, como os eosinófilos e basófilos, tá? Lembrando que eu tenho um aumento importante na produção de citocinas e quimiocinas, aqui estão as que já foram descritas como aumentadas, as mais importantes aí são então a interleucina 6, a interleucina 1-beta e a interleucina 10, tá? Lembrando que a interleucina 10, ela é uma citocina mais anti-inflamatória e esse aumento pode contribuir aqui para a disfunção desses linfócitos T. Ok? E eu também vou ter um aumento na produção de anticorpos, tanto anticorpos específicos quanto uma ativação aí policlonal de linfócitos B.
Por que acontecem essas alterações? Como é que a infecção leva a essas alterações imunológicas observadas na infecção pelo SARS-CoV-2? Então, aí a depressão e exaustão dos linfócitos, como mencionei anteriormente, ela pode ter tanto feita aqui por um processo de alteração do linfócito T de modo particular aqui pela proteína S, presente então na superfície do vírus. Eu posso ter aqui, pelo aumento das citocinas inflamatórias e pelo aumento da interleucina 10 circulante, uma diminuição na proliferação ou então um processo de exaustão dos linfócitos T, o aumento então na expressão daqueles marcadores de desativação, o PD-1 e o CTLA-4. Eu posso ter aqui danos nos órgãos linfóides secundários devido à infecção pelo vírus, o que pode levar a uma diminuição então no processo de proliferação dos linfócitos. E eu também posso ter, alguns autores escrevem que eu posso ter aí uma alteração no metabolismo desses linfócitos T, principalmente porque eu tenho um aumento aí na produção de ácido lático na circulação, e isso então altera a forma de metabolismo desses linfócitos T, levando a uma diminuição no seu processo de proliferação. Ok? Eu também tenho como característica o aumento do número de neutrófilos e alguns pesquisadores sugerem que esse aumento de neutrófilos é decorrente dessa linfopenia. De que forma? Então, como eu tenho uma diminuição do número de linfócitos, eu tenho um indivíduo um pouco mais suscetível a infecções bacterianas, particularmente, e essas infecções bacterianas aumentadas podem levar, então, ao aumento da recrutação, no recrutamento e inativação de neutrófilos. Ok? Eu também posso ter o aumento aí desses neutrófilos devido a uma ativação preferencial de linfócitos T helper 17. Então, um aumento da produção de interleucina 17 pode levar, então, ao aumento desse número de neutrófilos, ok? Eu também vou ter aí, caracteristicamente, a tempestade de citocinas, lembrando que esse é o processo que é iniciado pela piroptose, que ocorre inicialmente lá no pulmão, então aquele processo inicial de infecção viral leva a uma desregulação da resposta imunológica com uma amplificação subsequente aí pelo células, particularmente da resposta inata pela produção de citocinas como interleucina 1 e interleucina 6, tá? E muitos autores começam a descrever que na infecção pelo SARS-CoV-2 eu posso ter uma participação aqui dos anticorpos, amplificando o processo de infecção de células, particularmente de macrófagos, pelaquela infecção dependente de anticorpos. Então, lembrando que anticorpos subneutralizantes, então quando eu não consigo neutralizar completamente a partícula viral, uma célula, o macrófago, que tem o receptor para FC de anticorpos, ele vai endocitar essa partícula parcialmente neutralizada e com isso eu facilito o processo de infecção dessa célula pelo vírus, tá? Então, eu passo a ter infecção pelo receptor convencional do vírus, mas eu também posso ter infecção pelo receptor FC. Ok? A gente já viu isso para dengue na aula passada. Bom, tendo visto então a parte de imunopatologia, vamos agora passar mais para o final da aula, vendo aí de forma mais geral algumas formas de diagnóstico e algumas possibilidades de tratamento. Bom, tendo visto essa parte então da imunopatologia, vamos ver agora como é que a gente faz o diagnóstico da COVID-19, da infecção pelo SARS-CoV-2. Então, isso vocês também já devem ter ouvido falar. Então, eu tenho ali um indivíduo assintomático, eu tenho após aí mais ou menos uma semana o início dos sintomas. Esses sintomas geralmente eles vão permanecer aí por média 14,
15 dias até 21 dias, e na maior parte dos casos eu tenho o processo de recuperação e de convalescência, tá? Como é que eu faço o diagnóstico? Então, eu posso fazer o diagnóstico inicialmente pela detecção do RNA viral ou de antígenos, mas particularmente a detecção do RNA viral por técnicas de biologia molecular. Essa detecção ela já consegue ser feita logo depois de 1 ou 2 dias da infecção. Eu já começo a ter detecção de vírus, então principalmente aí na mucosa nasal, particularmente. Depois, essa viremia, ela se expande aí, então, nas primeiras e segundas semanas, e depois, na maioria dos casos, eu tenho o início da eliminação do vírus. Depois de um tempo, eu já não consigo mais detectar esse RNA viral, tá? Normalmente, na maioria dos casos, depois de 2 a 3 semanas no máximo, eu já não tenho mais detecção. Mas existem alguns casos onde eu posso fazer ainda a detecção do RNA viral por mais de 30, 40, às vezes 50 dias ainda, em alguns indivíduos, em raros casos, mas eu ainda consigo detectar o vírus mais lá na frente. A maioria dos indivíduos, após 2, no máximo 3 semanas, eu já tenho a carga aí, o número de o RNA viral indetectável. Ok? Então, a partir da primeira semana, eu já começo a detectar a IgM específica, por ELISA particularmente. Então, a IgM vai ser a primeira classe de anticorpo a ser detectada, mas logo em seguida eu já tenho produção de IgA específica. Então, lembrando que é uma infecção de mucosa, inicialmente, então eu ativo aí a mudança de classe para IgA. Certo? Então, a IgA vai ter um papel importante e eu posso usar, então, a detecção de IgA específica para logo também no início da infecção, tá? E um pouco mais à frente eu já começo a produzir a IgG específica, tudo bem? A IgM e a IgM e a IgA, depois de um tempo, os níveis caem rapidamente, então eu começo já a não ter mais detecção de IgM após aí um mês, mais ou menos, da infecção. A IgA pode se prolongar um pouco mais, e a IgG ainda não se sabe exatamente por quanto tempo eu tenho a produção, se ela permanece como outras infecções pela vida toda, ou se ela depois de um tempo cai, como a gente já viu também para outras infecções, tá? Em alguns casos já está se observando que essa IgG específica ela também diminui com o passar do tempo, certo? Se ela vai ser protetora ou se ela não vai ser protetora, a gente ainda também não sabe, ok? Em relação ao tratamento, no último ano houve uma corrida para busca de drogas que pudessem inibir ou mesmo diminuir o processo de replicação viral, mas até agora nada teve grande impacto aí na evolução da doença, tá? Algumas drogas apresentaram aí alguns processos de diminuição do processo de evolução da doença, e eles foram então aprovados, estão sendo usados aí para uso emergencial, com recomendação particularmente para casos aí leves e moderados, mas de pessoas que têm comorbidades, que por isso podem evoluir aí para formas mais graves, tá? Então, foi já liberado e aprovado tanto pelo FDA como pela Anvisa, o uso aí de anticorpos monoclonais que vão atuar sobre o processo de infecção do vírus, então bloqueando a absorção do vírus ao seu receptor. Mais recentemente, aí nos últimos 15 dias, foi divulgado aí a aprovação na Inglaterra, no Reino Unido, de um medicamento, o Molnupiravir, que é um análogo de nucleosídeo que parece interferir aí diretamente com a síntese do RNA viral, então dos coronavírus, mas esses são, como eu disse, indicados aí para casos leves e moderados, particularmente daqueles com comorbidades, tá certo? O que tem um pouco mais de embasamento científico aí é o tratamento aí de suporte dado então para os pacientes,
particularmente aqueles que vão para a internação, né? Então o uso aí da suplementação de oxigênio, às vezes a respiração artificial e também algumas formas aí, por exemplo, manter o paciente em estado de pronação, tá? Nos casos mais graves, então particularmente naqueles casos onde eu já tenho a evolução para aquela síndrome inflamatória aguda sistêmica, o uso de glicocorticosteroides, particularmente a dexametasona, parece que tem um efeito importante para a redução aí dos casos de óbito, e também existem algumas evidências que o uso de anticoagulantes também pode ter um efeito aí para melhoria e para diminuição dos casos de óbito, tá? Aqui só para mostrar para vocês como é que esses anticorpos monoclonais que estão sendo usados atuariam. Então a gente tem lá o vírus, né? A proteína S, que vai apresentar aí algumas subunidades. Esses anticorpos usados aqui em conjunto, eles atuariam se ligando aí a epítopos específicos da proteína S, e com isso eu neutralizaria essa espícula, essa proteína S, impedindo aí a ligação com o seu receptor. Aqui só resumindo a parte aí de tratamento diagnóstico, então a gente tem aqui as diferentes formas da doença, então os indivíduos assintomáticos ou pré-sintomáticos, leves, moderados, graves e aqueles críticos. A possibilidade, então, de testagem e de diagnóstico, aí, particularmente com a detecção do RNA viral, feito aqui tanto nos indivíduos assintomáticos e pré-sintomáticos, como durante toda a evolução aí da doença, tá certo? Uma vez que esses indivíduos são diagnosticados, é importante aí manter esses indivíduos em um certo isolamento, né, para que eu não tenha a infecção de indivíduos que entrem em contato com eles, tá certo? Aqui, só para relembrar que nessas fases assintomáticas e leves, eu tenho lá o período de replicação viral, sendo mais importante pela resposta inflamatória e pelos sintomas, enquanto que aqui nos casos graves e críticos, a replicação viral já não é tão mais importante, né? O sistema imunológico já eliminou a maior parte dos vírus, mas essa exacerbação da inflamação é o que é mais importante aí para a patogênese da doença, tá? Então, o tratamento potencialmente utilizado vai variar de acordo com essas fases da doença, tá? Então, aquelas terapias antivirais que inibem, então, a replicação viral, elas vão ter importância aqui para o tratamento inicial da doença, então, ainda durante a fase onde a replicação viral é importante, enquanto que a parte aí da inflamação, a terapia com anti-inflamatórios, ela é indicada mais aqui para os casos de pacientes graves e críticos, onde essa resposta é que vai ser responsável aí pela doença, tá certo? A terapia aí com anticorpos, ela poderia ser usada particularmente ainda durante a fase aí de replicação viral, para inibir, então, para diminuir a carga viral e, consequentemente, diminuir a resposta inflamatória. Só para finalizar, então, a aula, vamos dar uma olhada agora sobre as vacinas, então, a prevenção, a profilaxia que a gente tem disponível. Aqui só para mostrar para vocês, então, assim como a busca por tratamentos, então, pelas drogas, houve uma corrida aí para o desenvolvimento de vacinas durante esse período, então, foram iniciados aí testes clínicos para mais de 100 tipos de vacinas diferentes com formulações diferentes. Então, a gente tem em uso em testes clínicos aí, vacinas compostas por subunidades proteicas ou por vírus inativados, que seriam aquelas vacinas convencionais que já são conhecidas, então não vou entrar em detalhes na formulação disso, mas também foram testadas e já estão em uso algumas metodologias mais inovadoras e que até então não tinham sido postas em aplicação, tá? Então, com o uso de vetores virais e vacinas baseadas aí com a utilização de ácido nucleico, tá? Particularmente RNA mensageiro, tá? Então, aqui ao lado eu tenho algumas dessas vacinas, aquelas que já são em uso aqui no Brasil, então, Coronavac, feita com vírus inativado, a AstraZeneca com vetor viral recombinante, a Moderna
a Pfizer, feita aí com RNA mensageiro, a Sputnik, que foi testada, mas que não foi aprovada aqui no Brasil ainda, também com vetor viral. Como a vacina é feita aí com vírus inativado ou com partículas virais ou fragmentos virais, subunidades virais, ela é bem conhecida e vocês já sabem como é que funciona. Eu vou só mostrar aqui para vocês como essas novas metodologias, então, com as vacinas de RNA ou com as vacinas de vetor viral funcionariam, tá? Como eu disse, são vacinas com metodologias que até então não estavam em uso no mercado, tá? Mas que foram aprovadas aí para o uso para Covid-19. Então, as vacinas, tanto vacinas de RNA mensageiro quanto de vetor viral, têm um funcionamento muito parecido. Então, o que acontece é que eu tenho lá um RNA mensageiro que vai ser inoculado no paciente. Então, as vacinas de RNA é o próprio RNA absorvido ou então encapsulado aí em vesículas, pequenas vesículas. Esse RNA mensageiro ele vai ser incorporado por células, particularmente por células do sistema imunológico. Esse RNA mensageiro ele vai então codificar e ser traduzido na partícula da proteína S do vírus, e essa proteína S é que vai ser então apresentada para os linfócitos T, levando a cooperação com linfócitos B para a produção de anticorpos e também para a geração de linfócitos T de memória, tá certo? Então aqui eu tenho a produção da proteína S diretamente feita pela tradução desse RNA mensageiro. O vetor viral funciona muito de forma parecida, só que ao invés de a entrega desse RNA mensageiro codificando a proteína S é feita agora por um vetor viral. Então, normalmente são utilizados adenovírus não humanos, então aqueles vírus que podem causar resfriado, por exemplo. Então, esses adenovírus modificados levam o material genético que codifica a proteína S para células. Essas células são infectadas por esses adenovírus, passam a codificar, a produzir a proteína S, e aí eu tenho novamente a ativação do sistema imunológico com a ativação de linfócitos T, ativação de linfócitos B, a cooperação entre os dois, para que eu tenha aí a produção de anticorpos, mas também a geração de linfócitos de memória. Aqui nessas próximas tabelas eu tenho aí detalhamentos sobre os resultados aí de eficácia publicados então com as fases 3 dos testes clínicos, tá certo? E alguns detalhes aí sobre a forma de resposta dessas vacinas. Eu não vou entrar em detalhes, é só mais para depois quem tiver curiosidade ter mais dados para analisar. Tá certo? Então aqui as vacinas baseadas em RNA mensageiro, então a da Pfizer, da Moderna. Aqui as vacinas baseadas em vetores virais, então aqui a AstraZeneca, que está sendo aplicada no Brasil. Aqui a do Instituto Gamaleya. Aqui a da Janssen, também baseada em vetor viral. Aqui a Janssen e a AstraZeneca aplicada aqui no Brasil. Continuando aqui, vetor viral, a gente tem essa outra CanSino, que ainda não está sendo aplicada aqui no Brasil. A gente tem aí as de proteínas, subunidades proteicas do vírus, a Novavax, também ainda não aplicada aqui no Brasil. E aqui, para finalizar, as vacinas baseadas, então, em vírus completos, mais inativados. Então, a Coronavac, aplicada no Brasil, a Sinopharm e a Bharat Biotech, que ainda não são aplicadas no Brasil. O importante é notar que essas vacinas elas apresentam eficácia diferente, então algumas apresentam eficácia superior a outras, então as de RNA mensageiro aparentemente e de vetor viral aparentemente apresentam maior eficácia do que essas feitas com vírus inativado, tá? Mas lembrando que essas vacinas elas começaram a ser aplicadas agora, então há menos de um ano, então esses dados sobre eficácia real ainda estão sendo levantados. Então a gente só vai ter uma ideia melhor sobre qual seria a melhor vacina e a forma de aplicação dessas vacinas aí com o decorrer do tempo.
Bom, e só para finalizar realmente a aula, como vocês viram, algumas informações sobre a infecção pelo SARS-CoV-2 e a COVID-19, elas já estão relativamente consolidadas, mas a gente ainda tem muitas incógnitas e muita coisa ainda para ser feita, tá? Particularmente a respeito sobre a duração da resposta imunológica e como que as vacinas vão proteger e o tempo de proteção levado aí pela aplicação dessas vacinas. A respeito aí sobre esse tipo de duração da resposta imunológica, tanto na infecção natural quanto pela aplicação aí de vacinas, tem surgido aí alguns trabalhos que mostram que provavelmente vai ser necessário a aplicação frequente aí de vacinação e de reforço dessas vacinas, tá? Eu vou deixar aí para vocês alguns artigos, alguns comentários que direcionam esse tipo de situação. Então, aqui um artigo publicado agora em setembro na Nature, discutindo aí sobre a imunidade promovida aí pelas vacinas e se isso realmente tem importância ou se, por exemplo, os anticorpos que têm decaído, eles não são muito importantes, o que é importante seria a geração de células de memória. Então, isso aqui é para vocês lerem e depois discutirem. E aqui um outro artigo também associado com isso, mas discutindo mais a infecção aí natural e a resposta imunológica que a gente tem durante essa infecção natural e o que acontece quando a gente vacina os indivíduos previamente infectados, tá? Será que isso é necessário? Se não é necessário, quais as consequências dessa vacinação, tá? Então, são artigos, são comentários que discutem esses tópicos e que provavelmente a gente só vai ter resposta daqui a algum tempo. Então, aqui eu termino a aula. Lembrando que muitas coisas, como eu já mencionei diversas vezes, a gente ainda não sabe sobre a doença, sobre o processo de infecção e particularmente a duração da resposta imunológica. Isso a gente só vai conseguir com o passar do tempo, tá? Então, todo o conhecimento que a gente tem e que a gente discutiu aí nessa aula ainda está em construção. Provavelmente muitos desses conceitos vão ser consolidados, alguns podem ser alterados e muita coisa nova ainda precisa ser feita e ser descoberta para a gente realmente ter um entendimento melhor sobre essa pandemia, sobre a doença, sobre o futuro, então, da evolução do que a gente vai ter aí dos quadros da Covid-19, tá? Então, é só o tempo que a gente vai só com o tempo que a gente vai conseguir ter essas respostas. A gente, infelizmente, não consegue aí passar e viajar no tempo para ver e para ter essas respostas de maneira mais completa.